Oi, gente, morrendo de saudade de vocês, doida para voltar logo, doida para isso acabar logo, mas infelizmente nós estamos passando por essa situação um pouco complicada. Mas eu quero que você saiba que a gente está aqui fazendo o nosso melhor, tá? Para poder ajudar vocês. Desculpem pela demora de liberar o vídeo, mas eu não sou nenhuma youtuber. Eu estou fazendo o meu melhor para gravar esses vídeos. Eu tentei gravar várias vezes e o computador dava problema, eu não estava conseguindo editar. Aí eu resolvi gravar no celular os vídeos. A, a parte eu estou gravando para poder juntar. Então, assim, foi um pouquinho foi um desafio, tá bom? Mas eu acho que agora eu vou conseguir gravar todos os vídeos mais rápido e eu não, a edição deles não tá assim perfeita, vai ter algumas falhas aí na edição. Aí eu cometi alguns pequenos deslizes na hora que eu estava dando aula, na hora que eu estava explicando, eu pedi desculpa, mas por favor, entendam, eu não sou uma youtuber, tá? Mas eu espero que esse conteúdo possa ajudar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível, podem mandar. Eu vou começar a gravar pequenos vídeos de tirar dúvidas só. Esse eu estou gravando, soltando pelo YouTube, porque ele está ficando grande, que é todo o conteúdo. Eu tive que gravar por partes, vocês vão ver que eu gravei por partes e tive que juntar tudo num vídeo só. Queria mandar por WhatsApp, mas infelizmente eu teria que gravar um monte de vídeo para poder mandar e não ia e consome muita memória. Então, o vídeo pelo YouTube eu espero que todo mundo consiga ver direitinho, tá? Então é isso. Assistam, as dúvidas a gente está aqui, tá? Então vamos lá. Então, eletrostática, como a gente está vendo aí, é o estudo dos comportamentos das cargas elétricas quando estão em repouso. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria e está vendo aí. Então, é o seguinte, o que está querendo dizer é o seguinte, que a eletrostática ela é parte do eletromagnetismo, que estuda as cargas elétricas em repouso, ou seja, são cargas em repouso, muito simples. Toda a matéria é formada de pequenas partículas, que é os átomos, né? Então, nós temos aqui, ó, no núcleo, tá? A gente tem peraí. Então, ó, no núcleo aqui, esse aqui é o núcleo. Que a gente vai ter o próton, né, que é a carga positiva. Então, o próton, ele tem carga o quê? Positiva. E o nêutron, ele vai ter carga neutra. Então, ele não tem carga. E na eletrosfera, então, nós temos aqui, isso aqui, ó. Aqui está o núcleo e essas linhas aqui. Peraí. Então, isso aqui, ó, onde que o elétron fica em volta rodando em volta do núcleo, a gente tem os elétrons. E os elétrons, eles terão cargas negativas. Então, o elétron, ele tem carga negativa. Então, o núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons e o outro, o elétron é negativo, tá? Então, as partículas eletrizadas são os elétrons e os prótons, que nós chamamos de carga elétrica. As cargas positivas, aí está lá na apostila, que as cargas positivas repelem outras cargas negativas. Então, se a gente vir aqui lá no nosso livro didático, se você for lá no livro didático, na página 28, a gente vai ter lá o princípio da atração e repulsão, né? O princípio da atração e da repulsão fala o seguinte, que cargas semelhantes, elas vão se repelir. Então, mais repele, menos
Vai repelir. Quando elas são diferentes, elas vão o quê? Atrair. Então, as cargas se atraem. Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então, isso é o princípio da ação da atração e da repulsão. A gente já viu isso em sala. Agora, nós temos o princípio da conservação de cargas. O que quer dizer? Aqui, ó, em um sistema isolado, a carga elétrica é total e constante. Então, significa o seguinte: se eu tiver corpos interagindo num sistema isolado, eles vão trocar elétrons, né? A gente lembra lá que eles só trocam cargas, os elétrons se movimentam entre eles, né? Então, nós temos a carga inicial, a soma da carga inicial tem que ser igual à soma da carga final. Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema com que a carga A inicial, chamar de carga A, 10 coulombs, uma carga B de menos 5 coulombs, uma carga C de 2 coulombs, né? Então, carga A mais carga B mais carga C inicial vai ser igual à soma das carga A final mais a carga B final mais a carga C final. Ou seja, então, se a minha carga, se eu falei que a minha carga A é 10 e 5 e 2, então, carga A mais B mais C vai ser 10, 10 menos 5 mais 2. Então, ó, então, carga inicial vai ser 10 menos 5 mais 2. Então, a carga inicial é igual a 10 menos 5, 5 mais 2, 7 coulomb. Então, essa é a carga inicial. A carga inicial é igual à carga final. Então, a carga final tem que ser 7 mais 7C. Se eu somar a carga A final mais a carga B final mais a carga C, ela tem que ser 7 coulombs, ok? Então, é isso aqui, a carga inicial, ó, é igual à carga final. Agora, nessa outra parte aqui, a gente vai estar falando do quê? Dos isolantes elétricos. Isso aí nós já falamos lá na sala. O que são condutores isolantes elétricos? Se a gente falar na página 28 do livro, vai estar explicando. Os condutores é aquele que conduz a eletricidade, ou seja, ele vai ter o condutor, a gente viu isso lá em sala. Então, ó, um condutor elétrico, ele vai o quê? Ele vai passar a carga com mais facilidade, aliás, trocar elétrons, né? Ele troca elétrons com mais facilidade, né? E o isolante, ele é o quê? Ele vai ter dificuldade de trocar as cargas, quer dizer, um isolante, a carga elétrica, os elétrons não vão trocar tanto. Por exemplo, os condutores elétricos é o ferro, a água, o ar, alumínio, cobre, quer dizer, eles conduzem a eletricidade fácil. Já os isolantes, eles vão isolar a eletricidade, por isso que quando a gente tem um fio elétrico, ele é feito de cobre coberto por plástico,
porque o plástico ele é um isolante, ele não deixa passar carga elétrica, ou seja, os elétrons do plástico não movem, não troca com outras partículas, tem muita dificuldade para trocar, né? Então, a gente tudo já viu isso em sala. Então, a gente vai ver processo de eletrização. O que é o processo de eletrização? Ele vai ser a transferência de carga elétrica de um corpo para o outro, também condutor, tá? São dois corpos condutores que vão passar carga. Aliás, vai ter casos que os isolantes também, no caso do atrito, ele também vai ter a transferência de carga. O que é a transferência de carga? Transferência de carga é a troca de... Então, ó, o processo de eletrização é a transferência de carga elétrica, ou seja, é a troca de elétrons, né? De elétrons, né? Então, é a troca de elétrons, de carga negativa. Aliás, peraí. Eu vou chamar de... eu vou colocar elétrons com esse E aqui, para não confundir com E de carga elétrica. Então, troca de elétrons, tá? Os prótons, lembra, prótons e nêutrons ficam lá no núcleo, eles não trocam entre um átomo e outro. Um átomo e outro, ele só vai trocar os elétrons. Então, o processo de eletrização é a troca de elétrons. Então, nós vamos ter o nosso primeiro processo, é a eletrização por atrito. Vamos vir aqui na nossa página, se a gente for lá na página 32 do nosso livro, a gente vai ter a eletrização por atrito. O que é a eletrização por atrito? Quando você atrita dois corpos, eles ficam eletrizados, pois há transferência de elétrons entre eles. Após o atrito, os corpos ficam com cargas elétricas iguais, porém com sinais opostos. Então, se eu tenho um corpo qualquer, e eu atrito ele com outro corpo, pera lá, deixa eu fazer diferente aqui, eu vou fazer duas barras, ó, se eu tenho um corpo, tá, e atrito ele com outro corpo, né, então o meu atrito tá sendo aqui, esse corpo tá indo pra lá e pra cá, atritando, mexendo, né, nesse pedaço, o que vai acontecer? Ele vai ter troca de elétrons aqui. Então, um corpo, se esse aqui perde elétron pro de cá, então o daqui vai ganhar elétrons, tá? E o daqui, o de cima, como ele perdeu elétrons, ele vai ficar com mais prótons, né? Por que um corpo ele é carregado positivamente? Quando ele perde, se ele perde elétrons, ele fica positivo. Se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Tá bom? Lembra disso. Todo corpo que ganha elétron, ele fica negativo. Então, se ele ganha, coloca mais uma página aqui, ó. Um corpo, se ele ganha elétrons, quer dizer, ele vai ganhar carga negativa. Então, se ele estava neutro, ele ganhou carga negativa, ele vai ficar o quê? Negativo, né? Agora, se ele perde elétrons, ou seja, ele vai perder carga negativa. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, fazendo um esquema, olha só. Então, ó, que se eu ganho mais, né? Peraí. Se eu recebo
Se eu recebo elétrons, eu vou ficar o quê? Negativo. Agora, se eu perco, elétrons, se eu tenho elétrons e eu estou perdendo, o meu corpo vai ficar o quê? Positivo. Então, ele vai ficar positivo. Por quê? Porque o elétron está saindo, ó. Então, ó, ele está ganhando elétrons. Primeiro caso, né? Então, ele está recebendo elétrons. Então, ele vai ficar negativo. Se ele está perdendo elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar com carga positiva, vai ter excesso de carga positiva. Então, é muito importante vocês saberem isso para entender os processos de eletrização. Voltando lá em cima, né? Agora a gente vai ver a eletrização, quando eu atrito dois corpos, então eu tenho essa tabela aqui, ó, que é a chamada série triboelétrica. O que quer dizer? Que quando um corpo, ele entra, quando você atrita um corpo com outro, olha só, o material que vem antes perde elétrons para o material posterior. Então, se eu atritar o vidro e a lã, o que vai acontecer? O vidro, então o vidro vai perder elétrons, né? O vidro. E a lã vai o quê? Vai ganhar elétrons. Então, se a lã ganha elétrons, ela vai ficar o quê? Negativa. O vidro, se ele perdeu, ele vai ficar positivo. Olha só, vamos ver aqui esse exemplo aqui em cima, ó, que eu tenho uma flanela, olha só. Aqui tem a lã, tem a seda, tem o algodão, tá? A flanela eu acho é feita de algodão, eu acho. Então, se eu junto, tá vendo? Esfreguei. Então, o meu corpo, o vidro, ó, cá na tabela, o vidro tá antes da seda. Ó, o vidro tá antes da seda. Então, o vidro, ele vai o quê? Ele vai perder elétrons para a seda. Então, e a seda, né, a flanela vai ganhar elétrons do vidro. Então, o vidro ficou positivo e a flanela ficou negativa. E o importante, as cargas são iguais no final, tá? Eles vão ficar com cargas iguais, porém de sinais opostos. Então, ó, se eu pegar enxofre com... deixa eu apagar aqui, para fazer aqui de novo. Ó, se eu pegar, vamos supor, o algodão com cobre com algodão. Então, o cobre, o que vai acontecer? Ele está ganhando elétrons. O algodão está perdendo elétrons. Então, o meu cobre vai ficar o quê? O meu cobre ele vai ficar negativo. E o meu algodão fica o quê? Positivo. Beleza? Então, é isso que acontece no processo de eletrização por atrito, tá? Vocês podem ver, por exemplo, quando o pente no cabelo, às vezes, fica puxando, você coloca o pente perto do cabelo, ele puxa, parece que está puxando, é porque ocorreu um processo de eletrização, ele está atraindo. Então, o pente pode estar eletrizado, o seu cabelo pode estar eletrizado, né? Aí um vai atrair o outro, por isso que parece que está puxando assim, né? Então, esse é o processo de
atrito. E o nosso próximo processo, próxima eletrização, é a eletrização por contato. O que é contato? Contato, eu vou aproximar eu aproximo um corpo de outro e eles vão distribuir cargas entre si. Então, olha só, eu tenho aqui um corpo, vamos fazer aqui, ó. Então, o contato, eu vou ter dois corpos, ó. Eles estão longe um do outro, tá? Eu tenho dois corpos, tá? Então, esse aqui, ele tá carregado negativo, vamos supor. E o daqui tá neutro. Eu vou colocar só um zero, só esse sinalzinho aqui indicando que ele é neutro. Então, esse aqui tem mais negativo. Na hora que eu junto esses dois corpos, então, ó. Então, ó, eu tenho esse aqui, né? Eu vou juntar ele com esse aqui. Não consigo pegar ele, não. Então, eu vou juntar ele. Peraí, Ô, gente, eu não tenho, eu sei fazer esses vídeos, gente, mas eu não tenho muita prática, não, tá? Então, vocês me perdoam aí essas falhas, não tá ficando muito profissional, não, mas a gente tenta, né? Então, aqui eu tenho carga elétrica, né? Eu tenho mais carga negativa. Aqui, esse corpo aqui, ele tá neutro, né? Então, como tem excesso de elétrons e só o elétron move, então os elétrons vão trocar vai vir para cá. Então, esse corpo aqui, ele vai ganhar elétrons. Então, ele ficou o quê? Negativo, né? Agora, se for o contrário, se eu tiver um corpo positivo, se eu tiver um corpo positivo e um neutro, então, ó, então, se eu tiver um corpo que aqui ele tem mais positivo, se eu colocar esses dois juntos, o que vai acontecer? Então, se eu colocar esses dois em contato aqui, o que vai acontecer? Esse aqui ele tá com excesso de carga positiva. Então, ele vai doar a carga positiva para cá? Não. Ele vai ganhar elétrons desse corpo aqui. Então, vai sair elétrons desse corpo aqui, ele vai sair e vai vir para cá. Então, ele vai... O que vai acontecer com esse corpo aqui? Ele tá perdendo elétrons, né? Só que ele não vai perder tanto elétrons a ponto de ficar... Esse corpo aqui, ele vai continuar positivo, porque ele não vai perder tanto elétrons assim. Peraí, então, deixa eu desmanchar aqui, porque ele vai perder nem tanto elétrons, ele vai ganhar alguns elétrons. Então, se esse aqui, se ele perdeu elétrons,
que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ficar o quê? Positivo, né? Então, esse corpo aqui, ele passa a ficar positivo. Então, o que acontece, ó? Um corpo carregado negativo e o outro neutro, ele vai perder carga negativa, né? E vai perder carga negativa, então os dois corpos irão. Então, aqui, ele vai, na hora que eu separar os corpos, esse aqui vai ficar negativo também. Então, no final, o que vai acontecer? Os dois corpos vão ficar eletrizados negativamente, né? Aliás, vai ficar um positivo. Peraí, gente. Ai, perdi aqui, gente. Só um minutinho. Peraí, um minutinho só. Então, ó. Quando separa os corpos, então, o que vai acontecer? Ó, vamos ver aqui. No resumo da eletrização por contato. Entre um corpo condutor eletrizado e um corpo neutro, um corpo de carga negativa e um condutor neutro, o corpo condutor com carga negativa perde elétron para o corpo neutro. Então, os dois corpos ficam carregados negativamente e no elétron positivamente. Então, ou seja, os dois, quando eu tenho essa troca, os dois corpos no final vai ter cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal, né? Então, eles vão ter cargas com sinais iguais, tá? Então, se ele tinha carga diferente, no final, na eletrização por contato, ele vai ficar com cargas semelhantes, né? Aí eu tenho um exercício aqui, aliás, eu vou explicar no próximo vídeo. Então, continuando aqui, olha só, nós estamos falando de cargas de eletrização por contato, né? Então, olha esse exemplo. Lá nos exemplos que a gente viu na página anterior, aqui, a gente pode observar, olha só, as cargas que eles colocaram, tá vendo? Nesse exemplo, tá vendo que aqui aqui tem carga neutra. Tá vendo que as esferas têm tamanho diferente. Então, a distribuição dos elétrons, elas não são iguais, tá? Ela é um pouquinho diferente. Agora, o que acontece quando as esferas não são iguais? Elas podem ser, às vezes, ter tamanho diferente, composição diferente, mas se a gente tiver dois objetos idênticos e apenas cargas diferentes, essas cargas irão ser distribuídas igualmente. Então, por exemplo, eu tenho uma carga A, um corpo A, uma esfera A, com a carga de 8 coulombs. Eu tenho a esfera B que está neutra e a C que está neutra. Então, vamos supor, eu coloco a esfera A em contato com a esfera B. Né? O que vai acontecer? Se essas duas corpos, se eles são iguaizinhos, se eles são materiais idênticos, ele vai distribuir, as cargas irão distribuir igualmente, tá? Então, aqui, eu tenho carga, ó, mais 8C. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, eu vou ter, ó, 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aí, o que vai acontecer? Na hora que eles entram em contato, essas cargas vão equilibrar. Então, como eu tenho
8 aqui, positivo, ele vai perder esse corpo B, ele vai perder elétrons para o A. Quantos elétrons ele vai perder? Ele vai perder a metade. 2, 3, 4. Então, ele vai passar 4, 3, 4. Então, ele perde 4 elétrons, né? Ele vai perder 4 elétrons jogando aqui. Ou seja, na hora que isso acontece, o que vai ficar no final? Se aqui eu tinha mais 8 prótons, né? Em excesso, quer dizer, eu ganhei 4 elétrons, então é como se eles se anulassem, né? O mais e o menos aqui se anulassem. Então, aqui eu vou ficar só com... Eu vou ficar com 4 cargas positivas a mais, apenas. Na hora que eu separo. E o meu B, como eu perdi 4 elétrons, eu vou ter, vai sobrar 4 prótons, né? Então, olha só, como é que a gente vai resolver isso? A carga inicial de A mais a carga inicial de B tem que ser igual à carga final de A e a carga final de B pelo princípio da conservação das cargas. A carga final de A, ela vai ser igual à carga final de B. Por quê? Porque são duas esferas iguais, então elas vão equilibrar e vão distribuir as cargas de forma que elas tenham o mesmo número que tenham a mesma carga, né? Então, eu vou chamar de a carga final A e a carga final B, ela vai ser igual a Q a B, tá? Então, se a final de A vai ser igual a final de B, né? Então, eu vou pegar, eu tenho 8 mais 0, né? Que era a carga inicial da esfera A, que era 0, mais a carga de AB, mais a carga, né? A carga final de A, que eu chamei de... Aqui, ó, tá vendo? Eu tô substituindo. Carga final de A, no lugar do final de A, eu coloquei o quê? Carga B. No final de B, eu também coloquei carga B. Então, 8 é igual a 2 vezes carga B. Então, a carga B é igual a 4C. Se a carga B é igual à carga final de A, que é igual à carga final de B, então a carga final de A é igual à carga final de B, que é igual a 4C. Então, a minha carga A final vai ser 4C e a carga final de B também vai ser 4C. Aí, depois, eu vou pegar a esfera B em contato com a C. A C eu tenho 0, né? E a B, olha só, como eu já coloquei ela em contato com A, ela deixou de ter 0. Ela vai ter mais 4C agora, né? Eu chamei ela de B1 para diferenciar do B, né? Então, o que vai acontecer? A carga do B1 mais a carga inicial de C, que a carga do B eu já modifiquei ela na hora que ela tocou a esfera A. Então, agora eu vou ter que pegar a carga de B. Mais a carga inicial de C, que a C estava lá quietinha, não mexi com ela ainda, mais a carga final de B1, né? Eu chamei, então, a carga inicial de B1 e a carga final de B1, mais a carga final de C. Se a carga final de B1 é igual à carga final de C, eu fiz do mesmo jeito. Então, 4 mais 0, né, que o B lá, ela não ficou 4, eu não descobri, ela não passou para 4C, ela estava 0 e passou para 4C, então 4. 4 mais 0, então 4 igual a 2, então a carga final vai ser 2C, né, a carga B1C, né, que é igual à carga final de B e a carga final de C. Então, no primeiro momento, quando eu coloquei a esfera A com a B, a carga A passou a ser 4. Quando eu coloquei a carga B, né, e a carga B passou a 4. Só que aí eu peguei aquela carga B e coloquei ela junto com a C. Então, ela mudou de novo, foi para 2. E o C, né, 2C. Então, tem um exercício lá na apostila, ela é mais ou menos assim, então, é esse o processo.
Agora, nós vamos falar da eletrização por indução. O que é indução? A indução é o fenômeno de induzir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você tem dois coleguinhas, um é quietinho e o outro é bagunceiro. O bagunceiro vai induzir o quietinho a fazer bagunça, aí vai virar dois bagunceiros, né? Um está induzindo o outro. Então, o bagunceiro é o indutor e o quietinho é o induzido, é o que foi induzido. Então, a eletrização por indução é isso, eu tenho dois corpos, né? Duas esferas, ou dois corpos, uma vai se aproximar da outra, induzindo a trocar de carga, e então é isso. Aí nós vamos vir aqui, lá no nosso livro, a gente já viu isso em sala, eu expliquei mais ou menos isso já lá, tá? Então, aqui nós temos um indutor e um induzido. Então, vamos imaginar o seguinte, o corpo indutor. Eu tenho um corpo indutor aqui, e primeiramente, esses dois corpos, eles estariam separados, estariam longe um do outro. Aí eu peguei o corpo indutor negativo, corpo indutor com carga negativa, eu aproximei do corpo induzido, que era neutro, aqui, ó, tá vendo? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 4, então ele tá neutro. Quando eu aproximo, o que acontece? Pelo princípio de atração de cargas, esse corpo indutor, ele vai atrair as cargas positivas para perto dele, que ele é negativo, então ele vai atrair a positiva para perto dele. E ele vai empurrar as negativas para longe, porque cargas iguais, elas vão o quê? Peraí. As cargas iguais vai repelir. Então, a carga oposta vai ficar próximo, vai ficar na face do objeto aqui, ó, né? Então, vai ficar tudo pertinho aqui, porque aqui eles estão se atraindo. E a negativa, ela foi repelida. Então, né, ela foi para longe, já foi o mais longe possível. Então, isso que acontece, né? Aí, para eu induzir, né, esse aqui é um induzido, para ele perder, eu vou ligar um fio terra, né? Esse fio aqui, eu vou conectar um fio terra. Esse fio terra, gente, a gente faz muito isso para ligar chuveiro, não tem 3 fios? É para evitar o excesso de carga, para o excesso de elétrons ir para a terra e não dar choque. E a terra pode receber carga elétrica, por quê? Quando a terra recebe carga elétrica, ela é muito grande. Então, a carga elétrica na terra não vai fazer diferença. Mas no chuveiro, se a gente colocar a mão, a gente leva choque, porque ele está pequenininho. É um objeto pequenininho. Mas como a terra é grandona, aquela carga que ela vai receber lá do chuveiro, por exemplo, é tão pouca que não vai fazer diferença na carga da terra. Então, na hora que eu coloco o fio terra no meu objeto induzido, como eu coloquei ele aqui, ó, como esse objeto aqui está empurrando, né, os elétrons, então o que vai acontecer? Os elétrons vão vir para terra, né? Então, o fio terra, então a terra vai atrair os elétrons, porque esse aqui está empurrando e o elétron quer ir para longe desse aqui. Ele está sendo jogado para fora. E o fio terra é o caminho dele sair dali, né? Ele está sendo empurrado e ele vai indo pelo fio terra e vai chegar na terra. Quando ele chega na terra, ele vai ser distribuído esses elétrons e não vai fazer diferença. Então, isso que fala aterrar. Quando eu separo os corpos, o que vai acontecer? O meu indutor, ele vai continuar igualzinho, não aconteceu nada com ele, ele só induziu o outro a perder elétron. Eu tô aqui na minha, eu só tô te mandando você perder elétron, por aí. Aí, o que vai acontecer? Ele perdeu o elétron, ele vai ficar o quê? Positivo, né? Agora, no contrário, se eu tiver um corpo indutor positivo, olha só,
Ele vai o quê? Atrair a carga negativa e empurrar a carga positiva. Aí, tá vendo? Separou. Né? Aí tá empurrando lá, quer dizer, tá atraindo o negativo, aquele é positivo, e tá empurrando o positivo para cá. Só que, como aqui tem positivo e o positivo não move, o positivo começa a atrair elétron da Terra. A Terra perdendo elétron, tanto faz, porque ela é tão grande, não vai fazer diferença. Agora, pro induzido aqui, ele vai ficar com carga elétrica. Ele está ganhando o quê? Ele está ganhando, olha só, está subindo, ele está puxando os elétrons da Terra. Tem elétron aqui na Terra, opa, o positivo está me atraindo, quer dizer, ele está puxando, né? O positivo está atraindo os elétrons para cá. O que vai acontecer com o meu corpo? Na hora que eu tiro o fio terra, na hora que eu tiro o fio terra e separo os corpos, ele passa a ficar com carga negativa. Então, concluindo, no processo por indução, eu vou ter dois corpos, um carregado e um neutro, e no final eu vou ter dois corpos de cargas diferentes. Então, se eu tenho um indutor negativo, eu vou ter um induzido, se eu tiver um indutor positivo, eu vou ter um induzido o quê? Negativo. Se eu tiver um indutor negativo, eu vou ter um induzido positivo. Tá legal? Então, eu vou parar aqui, tá? E daqui a pouco eu vou explicar a questão dos eletroscópicos. Inclusive, tem até um exercício lá falando de eletroscópios de folha. Aqui, na próxima página aqui, eu fiz um resumo, ó. Eu vou resumir aqui rapidinho para eu poder explicar o eletroscópico depois. Aqui tem um exercício resolvido que eu passei na apostila de vocês. Isso aqui eu não passei, tá? Mas eu vou mandar só esse pedacinho aí para vocês, tá bom? Depois. Eu vou copiar e vou mandar em arquivo separado. Resumo de eletrização. Então, por atrito, dois corpos isolantes ou um corpo isolante e um outro condutor são atritados. Atenção, eu posso atritar dois isolantes ou um corpo isolante e um condutor, mas eu não posso atritar dois condutores, tá? Ele não funciona assim. O que vai acontecer? Após o atrito, os corpos vão ficar com cargas elétricas iguais, porém sinais opostos. Então, eu tenho dois corpos neutros, né? Ó, eu tenho um A e um B, neutro, né? Então, depois que eles trocam elétrons, aqui se eu tiver mais 4C, o daqui vai ficar com menos 4C. Então, um positivo, um negativo e o número e o módulo da carga é igual. Por indução, um condutor eletrizado e um condutor neutro, o corpo eletrizado atribui carga para o neutro. Na primeira situação, se eu tiver carga negativa, o corpo neutro vai passar após a indução, vai ter positiva. Na segunda situação, se ele tiver carga positiva, o indutor, depois da indução, o induzido vai ficar com carga negativa. Então, por indução, eu vou ter cargas com sinais contrários. E o contato, eu já falei antes, eu terei corpos com cargas iguais, com sinais iguais, beleza? E aqui tem um exemplo, mais um exemplo também, igual aquele que eu fiz lá, ó. Tem 3 esferas condutores, então aqui está explicando como é que faz também. Tem um exemplozinho aqui do mesmo exercício que eu expliquei lá atrás já, que ajuda vocês a resolverem os exercícios da apostila. Então, vamos lá, gente, continuando. Vamos falar dos eletroscópios. O que é o eletroscópio? Nós temos 2 tipos, eles são usados para saber que carga que tem, qual a carga do objeto. O que eles fazem? Por exemplo, esse aqui, eles têm, inicialmente, eu vou fazer o desenho, fazer o desenho aqui que vai ficar mais fácil. Ó, então, primeiro eu vou ter
um negocinho com a bolinha aqui, essa bolinha aqui, tá? A bolinha tá retinha aqui. Eu não sei qual que é a carga elétrica dela, se é positiva ou negativa, eu não sei, tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego, eu aproximo, então tá aqui, peraí. Eu aproximo um corpo com carga que eu já sei que ele é negativa, tá? Se a bolinha, se eu puxar a bolinha, se a bolinha vir para perto dele, né? Vir para cá, ó. Se ele estiver puxando a bolinha, é porque eles têm o quê? Sinais contrários, né? Se ele atraiu, ele tem sinal contrário. Agora, se a bolinha veio para cá, significa que ela tem sinal, que esse aqui repeliu a bolinha, então eu sei que ela tem carga negativa, tá? Se eu colocar um corpo positivo, né? Se a minha carga for negativa, ele vai o quê? Atrair a bolinha. Se essa bolinha for positiva, ela vai o quê? Vai repelir essa bolinha, tá? Então, ó, podemos ver aqui pelo desenho aqui, tá vendo? Ela atrai positivo, com negativo atrai e repele o outro. Agora, o eletroscópio de folhas, eu quero saber qual que é a carga elétrica dele. Então, ele é uma bolinha aqui, né? O eletroscópio de folhas, ele é uma bolinha com duas folhas aqui embaixo, certo? Duas folhinhas aqui embaixo. Eu vou tentar explicar isso aqui, ó. Então, eu tenho a bolinha e eu tenho duas folhas aqui. Isso aqui é tudo um material só. Então, ele tá todo neutro aqui, né? Aí eu venho e aproximo um corpo com carga negativa perto dessa bolinha aqui. O que acontece? Lembra lá atrás no contato que ele vai empurrar, vai separar as cargas? Então, quando eu chego aqui, ele vai atrair as negativas, a positiva, né? E a negativa vai para o lugar mais longe possível. Então, a minha negativa vem para cá. O que acontece quando essa negativa vem para cá? Essas duas folhas vão abrir, porque negativo com negativo vai repelir. Então, abriu aqui, certo? Se fosse ao contrário, se eu tivesse um corpo com carga positiva, aqui eu tenho o meu eletroscópio, quer dizer, ela vai separar do mesmo jeito. Aqui, então, as cargas negativas vão vir aqui para cima, né, que eu estou aproximando, então ele vai atrair a negativa e vai empurrar a positiva cá para baixo, correto? Empurrou a positiva cá para baixo, né? Então, no primeiro caso, que eu tenho peraí, eu coloquei negativo, né? Então, no primeiro caso, que eu tenho o corpo negativo, aproximei aqui. Então, aqui em cima vai ficar os positivos, né? Porque ele vai atrair o positivo e o negativo vai vir para o lugar mais longe do objeto. Então, ele veio cá para baixo, né? Aí, vamos supor que eu ligo um fio terra aqui, né? Então, aqui o fio terra, aqui tá a terra. O que acontece? Isso aqui tá o quê? Tá empurrando os elétrons. Então, os elétrons vai vir para a terra, ele vai perder, liguei o fio terra, então ele vai perder elétrons para a terra. Quando eu tiro esse objeto, aliás, quando eu tiro o fio terra,
que acontece? Esse objeto aqui, ele perdeu elétrons. E eu separo daqui também. Ele aqui não perdeu elétrons. O que vai acontecer com esse eletroscópio de folha? Ele antes era neutro, ele vai passar a ser o quê? Perdeu elétrons, ele vai passar a ter carga positiva, né? Então, eu separei, ele vai ter carga positiva. Se eu colocar o objeto aqui com carga positiva, o que vai acontecer? Ele vai atrair o elétron para cima, aliás, desculpa, ops. Então, ele vai atrair o quê? Para cá? Os elétrons, né? E o quê? E o positivo vai para mais longe possível, quer dizer, os elétrons vão subir, que ele está atraindo, né? Peraí, na verdade. Então, os elétrons aqui de baixo estão subindo, né? O elétron sobe, né? Porque aqui está repelindo, então aqui vai ficar com o quê? Com carga positiva. Então, os elétrons subiu cá para cima, né? Veio tudo para cá, para perto. Então, aqui sobrou, ficou positivo. Aí, eu liguei um fio terra no meu bichinho aqui, conectei um fio terra. O que acontece? Aqui eu tenho carga positiva, então ele vai fazer o quê? Ele vai atrair elétrons da Terra, né? Ele atrai elétrons, então o elétron está subindo, né? Perdendo elétron da Terra para cá. Quando eu desconecto o meu fio terra e eu tiro o meu objeto de perto, o que vai acontecer com esse objeto aqui? Se ele ganhou elétrons da Terra, ele não ganhou, ele vai ter carga o quê? A carga dele vai ser positiva. Então, ele vai estar ganhando carga positiva na hora que eu corto. É o mesmo processo de indução, lá do exercício que vocês vão ter que resolver lá. Então, aqui eu expliquei, eu acho que por aqui vocês conseguem resolver aquele exercício lá, tá? E, no mais, deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação pra gente falar. Não, eu acho que é isso. Tá legal? Eu acho que por essas explicações vocês conseguem resolver os exercícios. E eu na próxima semana, nessa semana, eu vou gravar a segunda e a terceira semana, tá? Então, esse que a gente viu foi o material da primeira e segunda semana. Ó, aqui terceira e quarta, desculpa, gente. Terceira e quarta, né? Então, terceira e quarta eu vou gravar depois, beleza? Então, espero que eu tenha ajudado. E agora, a partir de agora, pode começar a me mandar qualquer dúvida, eu faço mais vídeos para vocês, beleza? Fiquem com Deus, morrendo de saudade. Beijos.